fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal, comentando o que você está achando desse início de trabalho do Alexandre Matos, temporada 2024, nomes especulados, o que está acontecendo que o Vasco não anuncia ninguém? Você está preocupado? Compartilhe o nosso conteúdo se você curte o nosso canal e se é novo, se inscreve aqui no Fanático Vascaíno. Afinal de contas, quem manda no Vasco? Quem dá as cartas? Quem determina as contratações? Virão contratações no fim desse ano? Somente em 2024? Qual será o tamanho dessas contratações? Bom, tudo isso e muito mais a gente vai debater agora, aqui no nosso Café Vascaíno, porque eu trago para vocês informações que apurei com pessoas de dentro do Vasco da Gama. Bom, vamos lá. Primeiro passo, quem manda hoje no Vasco? Na SAF do Vasco, Vasco da Gama SAF, 777, que detém 70% das ações, comanda a operação. Houve o Vasco da Gama associativo, que detém 30% das ações? Sim. Leve em consideração, eventualmente, o que é dito pelo Vasco Associativo tem peso? Eventualmente. Com a entrada do Pedrinho, nesse momento de transição, há um bate-papo mais aproximado da 777 com o Vasco Associativo? Sim, mesmo que em poucos contatos nesse início, até porque o Pedrinho só toma posse a partir de 22 de janeiro. Mesmo assim, o grupo político que vai gerir o Vasco Associativo e vai fazer parte da Vasco da Gama SAF tem trocado figurinhas com o Lúcio Barbosa, com o próprio Alexandre Matos e já teve reunião com representantes da 777. Já foi apresentado a esse grupo da transição do Pedrinho o que é a Vasco da Gama SAF, o que a 777 faz dentro desse projeto. Pois bem, Alexandre Matos tem liberdade para contratar? Não. Aliás, no modelo da Vasco da Gama SAF, nenhum dirigente executivo, Paulo Brax, Alexandre Matos ou outro que venha pela frente, terá a tão sonhada liberdade que alguns clubes dão. O próprio Alexandre Matos tinha isso no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense, no Palmeiras, no Cruzeiro, mas no Vasco o formato é diferente. E por que é diferente? Quando há um mapeamento do mercado, leva-se esse nome a um conselho, formado por algumas figuras como Johannes Spohr, que é um dos representantes da 777. Ele leva a própria 777 ao Josh Wander também. Então, muitos opinam, principalmente quando há necessidade de fazer uma compra, precisa de um valor financeiro. Então, há muita gente preocupada, tenho visto isso em muitos grupos que participo, amigos do Cidade Jardim, grupos de amigos vascaínos, do Fanático Vascaíno, no Remas Imortal, do nosso amigo e irmão Zé Colmeia, muitos vascaínos preocupados. Alguns perguntando, Azevedo, pessoal do Mato Grosso do Sul, afinal de contas, o aporte só vem em setembro? O que nós vamos fazer até lá? Porque até lá já foram 2 janelas do início do ano, que vai abrir dia 11 de janeiro, fecha 7 de março, e do meio do ano, que vai ser essa janela do meio do ano anterior a, teoricamente, o aporte de 270 milhões de reais, é o que está no contrato. Vamos só refrescar a memória do torcedor, e algumas pessoas pedem isso também. Explica um pouquinho mais sobre esses aportes. Eu explico. No primeiro ano, quando a SAF entrou lá em 2022, em setembro, quando foi constituída a SAF, a 777 tinha adiantado 70 milhões, lembra? Que viraram um empréstimo. Essa quantia foi colocada como aporte inicial, uma vez que a SAF foi aprovada e constituída. Por força de contrato, mais 120 milhões entraram ainda no final de 2022, totalizando 190. Ok? Nesse ano de 2023, o aporte veio ao longo do ano e totalizou 120 milhões. Então, nós já estamos falando que 310 dos 700 em contrato
já vieram. Perfeito? No próximo ano, 2024, isso está firmado em contrato, o aporte obrigatório é de 270 milhões. Ou seja, 310 que já vieram, mais 270. 580 milhões. Em 2025, o último aporte, porque foram 4, 22, 23, 24 e 25, de 120 milhões para totalizar os 700 milhões. Paralelamente a isso, há uma obrigatoriedade contratual que a 777 tenha que pagar o equivalente a 700 milhões de reais em dívidas do Vasco Associativo que foram para a SAF. Bom, a partir de 2026, a SAF terá que ter a sua própria receita, os seus próprios recursos, porque, teoricamente, teoricamente não, na prática, não há mais obrigatoriedade contratual. Claro que o investidor pode fazer, não, vou fazer um novo aporte, pode comprar parte das ações do Vasco, N negociações podem acontecer. Mas eu quero voltar no pacote Vasco da Gama SAF, para que você, torcedor, tenha um entendimento do que vai acontecer em 2024. O aporte não vai chegar exclusivamente em setembro, como está no contrato. Ele será diluído ao longo do ano. Algumas aquisições serão feitas. Ah, mas fulano publicou, Beltrano, estou trazendo a minha informação. Com quem apurei? O Vasco vai fazer grandes contratações, vai montar um time forte, sim, para 2024. Mas durante a temporada. Nessa primeira janela, vai montar um time já para a temporada inteira? Não. Mas vai trazer reforços pontuais que serão fundamentais. Reforços como foram da segunda janela. Isso foi uma promessa feita, inclusive, pelo Lúcio Barbosa. Os reforços serão do nível da segunda janela e não da primeira. Aliás, falando na segunda janela, o Vasco comunicou ontem que o Seba não vai continuar. Nós já informamos aqui que o Robson Bambu não continua, Seba não iria continuar e ontem foi confirmado, Alex Teixeira não vai continuar e tem sondagem do Atlético Paranaense, Gabriel Dias não vai continuar, Halls tem uma proposta de empréstimo, Paulo Henrique ainda não resolveu a situação, o Vasco com o Atlético Mineiro, até domingo não tinha procurado, ontem não foi apurar essa informação, mas hoje, terça-feira, irei atrás para ver se tem algum fato novo. Quem mais? Maicon terá o seu contrato renovado por mais uma temporada. Zé Gabriel terá o contrato renovado também por mais uma temporada. Para resumir, torcedor, quem dá as cartas hoje no Vasco, na Vasco da Gama SAF, 777. Quando se fala em 777, estamos falando de Johannes Spohr, Alexandre Matos, Lúcio Barbosa. Só que na nova composição, o Ramon Dias tem poder também para participar das decisões. Ele não resolve, mas ele é ouvido, ele é consultado. Não é empurrado a ele, goela abaixo, A, B ou C jogador. Todos os jogadores que vêm têm o aval do Ramon Dias. Pedrinho, que só assume oficialmente a partir de janeiro do ano que vem, também tem participado ativamente desse processo. Ainda não tem legitimidade para sentar-se à cadeira do Conselho de Administração, mas irá fazê-lo a partir de janeiro. Torcedor, ontem, para fechar o nosso vídeo, conversei com uma pessoa que me disse o seguinte, olha, talvez, o Vasco não anuncie ninguém pesado. Se anunciar o Kusevich, não é um jogador pesado. Anunciou o Kusevich, não é. Mas aqueles jogadores que o torcedor almeja, 2, 3 reforços mais pesados, a partir somente de janeiro. Há um mapeamento do mercado, o trabalho é incessante, forte, mas pode não vir ninguém de peso, de nível que o torcedor espere até o final do ano. Para fechar, e só reforçar a informação que nós já trouxemos inúmeras vezes, e elas continuam circulando nos grupos, não existe a menor chance do Vasco trazer de volta o Coutinho. Dou 3 motivos. Salário altíssimo. Nenhum jogador no Brasil ganha o que Coutinho ganha. A multa rescisória do Aston Villa, o Vasco não pagaria de jeito nenhum, a não ser que empenhe praticamente todo o seu aporte. Deu para entender mais ou menos quanto é essa multa? Além de
ter que indenizar o clube do Catar, com o qual ele tem contrato de cláusula de renovação automática por mais um ano. Restam 3 no Aston Villa. Torcedor, aqui o papo é reto e direto com você. Um grande abraço, um ótimo dia e até mais tarde.